A origem da água da Terra tem sido um mistério duradouro. Existem diferentes hipóteses e teorias que explicam como a água chegou aqui, e muitas evidências que a sustentam. Mas a água é onipresente nos discos protoplanetários, e a origem da água pode não ser tão misteriosa, afinal. Um artigo de pesquisa na Geoscience World Elements mostra que outros sistemas solares jovens têm água em abundância. Em sistemas solares como o nosso, a água está presente à medida que a jovem estrela cresce e os planetas se formam. A evidência está no conteúdo de água pesada da Terra e mostra que a água do nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. O artigo é Nós bebemos água boa de 4,5 bilhões de anos e os autores são Cecilia Ceccarelli e Fujundu. Ceccarelli é um astrônomo italiano do Instituto de Ciências Planetárias e Astrofísica em Grenoble, França. Du é um astrônomo do Observatório da Montanha Púrpura em Nanjing, China. A formação de um sistema solar começa com uma nuvem molecular gigante. A nuvem é principalmente hidrogênio, o principal componente da água. Em seguida estão o hélio, o oxigênio e o carbono, em ordem de abundância. A nuvem também contém minúsculos grãos de poeira de silicato poeira carbonácea. O artigo de pesquisa nos leva pela história da água em nosso sistema solar, e é aqui que começa. Aqui, no frio alcance de uma nuvem molecular, quando o oxigênio encontra um grão de poeira, ele congela e adere à superfície. Mas a água não é água até que o hidrogênio e o oxigênio se combinem, e as moléculas de hidrogênio mais leves na nuvem saltam sobre os grãos de poeira, congelados até encontrarem o oxigênio. Quando isso acontece, eles reagem e formam gelo de água, dois tipos de água, água regular e água pesada contendo deutério. O deutério é um isótopo de hidrogênio chamado hidrogênio pesado HDO. Ele tem um próton e um nêutron em seu núcleo. Isso o separa do hidrogênio comum, chamado próton. Próton tem um próton, mas nenhum nêutron. Ambos os isótopos de hidrogênio são estáveis e persistem até hoje, e ambos podem se combinar com o oxigênio para formar água. Quando o gelo d'água forma um manto sobre os grãos de poeira, os autores chamam isso de fase fria, a primeira etapa do processo que descrevem em seu artigo. A gravidade começa a se exercer na nuvem à medida que a matéria se aglomera no centro. Mais massa cai no centro da nuvem molecular e começa a formar uma protoestrela. Parte da gravidade é convertida em calor e, a poucas unidades astronômicas, do centro da nuvem, o gás e a poeira no disco atingem 100 Kelvin-280 Fahrenheit. 100 K é extremamente frio em termos terrestres, apenas menos 173 graus Celsius. Mas, em termos químicos, é o suficiente para desencadear a sublimação, e o gelo muda de fase para vapor de água. A sublimação ocorre em uma região de corino quente, um envelope quente envolvendo o centro da nuvem. Embora também contenham moléculas orgânicas complexas, a água se torna a molécula mais abundante nos corinos. A água é abundante neste ponto, embora seja toda a vapor. Um típico corino quente contém cerca de 10.000 vezes a água dos oceanos da Terra, escrevem os autores. Essa é a segunda etapa do processo, descrito pelos autores, e eles a chamam de fase protoestrela. Em seguida, a estrela começa a girar e o gás e a poeira ao seu redor formam um disco achatado e rotativo chamado disco protoplanetário. Tudo o que eventualmente se tornará os planetas do Sistema Solar e outras características está dentro desse disco. A jovem protoestrela ainda está ganhando massa, e sua vida de fusão na sequência principal ainda está bem no futuro. A jovem estrela gera algum calor de choques em sua superfície, mas não muito. Portanto, o disco é frio e as regiões mais distantes da jovem protoestrela são as mais frias. O que acontece a seguir é crucial, de acordo com os autores. O gelo de água que se formou na etapa 1 é liberado em gás na etapa 2, mas se condensa novamente nas regiões mais frias do disco protoplanetário. A mesma população de grãos de poeira é novamente coberta por um manto gelado. Mas agora, as moléculas de água naquele manto gelado contêm a história da água no sistema solar. Assim, os grãos de poeira são os guardiões da herança da água, escrevem os autores. Essa é a terceira etapa do processo. Na etapa 4, o sistema solar começa a tomar forma e se assemelhar a um sistema mais completo. Todas as coisas com as quais estamos acostumados, como planetas, asteroides e cometas, começam a se formar e ocupar suas órbitas. E de onde eles se originam? Aqueles minúsculos grãos de poeira e suas moléculas de água 2 vezes congeladas. Esta é a situação em que nos encontramos hoje.
Embora os astrônomos não possam viajar no tempo, eles estão melhorando em observar outros sistemas solares jovens e encontrar pistas para todo o processo. A água da Terra também contém uma dica crítica: a proporção de água pesada para água regular. Alguns detalhes são deixados de fora da explicação simples dada até agora. Quando o gelo de água se forma na primeira etapa, a temperatura é extremamente baixa. Isso desencadeia um fenômeno incomum chamado superdeuteração. A superdeuteração introduz mais deutério no gelo de água do que em outras temperaturas. O deutério só se formou nos segundos seguintes ao Big Bang. Não se formou muito, apenas um deutério para cada 100.000 átomos de prótio. Isso significa que se o deutério fosse misturado uniformemente com a água do sistema solar, a abundância de água pesada seria expressa como 10 a 5. Mas há mais complexidade por vir. Em um corino quente, a abundância muda. No entanto, em corinos quentes, a razão H.D.H2O é apenas um pouco menor que 100, explicam os autores. HDO são moléculas de água contendo 2 isótopos de deutério e H2O é água comum contendo 2 isótopos de prótio. Há ainda mais extremidade. Para tornar as coisas ainda mais extremas, explicam os autores, a água é duplamente deuterada D2O a 1000 em relação a H2O, ou seja, cerca de 107 vezes maior do que seria estimado a partir da proporção de abundância elementar D, H. As proporções contêm grandes abundâncias de deutério por causa da superdeuteração. No momento em que o gelo se forma nas superfícies dos grãos de poeira, há um número maior de átomos D em comparação com os átomos de H pousando nas superfícies dos grãos. A explicação química detalhada está além do escopo deste artigo, mas a conclusão é clara. Não há outras maneiras de obter essa grande quantidade de água pesada em corinos quentes nem em geral, escrevem os autores. Portanto, a abundância de água pesada é uma marca registrada da síntese de água no aglomerado de nuvens moleculares frias durante a era Step 1. O importante até agora é que há 2 episódios de síntese de água. A primeira acontece quando o sistema solar ainda não se formou e é apenas uma nuvem fria. A segunda é quando os planetas se formam. Os dois acontecem em condições diferentes, e essas condições deixam sua marca isotópica na água. A água da primeira síntese tem 4,5 bilhões de anos, e a questão é, quanto dessa água antiga chegou à Terra? Para descobrir isso, os autores observaram as duas únicas coisas que puderam: a quantidade total de água e a quantidade de água deuterada. Como os autores colocam. Ou seja, a proporção de água pesada sobre água normal, H.D.H2O. Água mais do que suficiente foi criada para dar conta da água da Terra. Lembre-se que a quantidade de água no corino quente era 10.000 vezes maior que a da Terra, e sua relação H.D.H2O é diferente da água formada na nuvem inicial. Quanto da água corino atingiu a Terra? Uma dica pode ser encontrada comparando os valores de H.D.H2O em águas terrestres com os de corinos quentes. Corinos quentes são o único lugar onde observamos HDO em quaisquer sistemas planetários do tipo solar ainda em formação. Em pesquisas anteriores, os cientistas compararam essas proporções com as proporções de objetos em nosso sistema solar, cometas, meteoritos e a lua gelada de Saturno, Encélado. Assim, eles sabem que a abundância de água pesada da Terra, a relação H.D.H2O, é cerca de 10 vezes maior do que no universo e no início do sistema solar. A água pesada sobre o normal na Terra é cerca de 10 vezes maior que a razão elementar D, H no universo e, consequentemente, no nascimento do sistema solar, no que é chamado de nebulosa solar, explicam os autores. Os resultados de todo esse trabalho mostram que entre 1% e 50% da água da Terra veio da fase inicial do nascimento do sistema solar. Essa é uma ampla gama, mas ainda é uma parte significativa do conhecimento. Os autores encerram as coisas em sua conclusão. A água em cometas e asteroides, da qual se origina a grande maioria dos meteoritos, também foi herdada desde o início em grandes quantidades. A Terra provavelmente herdou sua água original predominantemente de planetesimais, que supostamente são os precursores dos asteroides e planetas que formou a Terra, e não dos cometas que choveram sobre ela. A entrega por cometas é outra hipótese para a água da Terra. Nessa hipótese, a água congelada além da linha de gelo atinge a Terra quando os cometas são perturbados e enviados da nuvem de Oort congelada para o sistema solar interno. A ideia faz sentido.
Mas este estudo mostra que isso pode não ser verdade. Ainda deixa perguntas sem resposta, no entanto. Não explica como toda a água chegou à Terra. Mas o estudo mostra que a quantidade de água pesada na Terra é pelo menos o começo para descobrir isso. Em conclusão, a quantidade de água pesada na Terra é o nosso fio de Ariadne, que pode nos ajudar a sair do labirinto de todas as rotas possíveis que o sistema solar pode ter feito, explicam. A água da Terra tem 4,5 bilhões de anos, como diz o título do artigo. Pelo menos parte disso é. De acordo com os autores, os planetas e mais provavelmente o entregaram à Terra, mas exatamente como isso acontece não está claro. Há muito mais complexidade que os cientistas precisam resolver antes que possam descobrir isso. A questão é bastante complicada porque a origem e evolução da água da Terra está inevitavelmente ligada a outros participantes importantes neste planeta, por exemplo, carbono, oxigênio molecular e o campo magnético, escrevem os autores. Essas coisas estão todas envolvidas em como a vida se originou como os mundos se formaram. A água provavelmente desempenhou um papel na formação dos planetas e mais que a trouxeram para a Terra. A água provavelmente desempenhou um papel no sequestro de outros produtos químicos, incluindo os blocos de construção da vida, em corpos rochosos que os trouxeram para a Terra. A água está no centro de tudo e, ao mostrar que parte dela remonta aos primórdios do sistema solar, os autores forneceram um ponto de partida para descobrir o resto. Aqui, apresentamos uma história inicial simplificada da água da Terra de acordo com as observações e teorias mais recentes, escrevem eles. Uma boa fração da água terrestre provavelmente se formou no início do nascimento do sistema solar, quando era uma nuvem fria de gás e poeira, congelada e conservada durante as várias etapas que levaram à formação de planetas, asteroides e cometas e foi eventualmente transmitida para a Terra nascente. Como a passagem final aconteceu é outro capítulo fascinante.